Nos últimos dias, uma entrevista específica para divulgar o filme Descendente 5 começou a viralizar muito. Think being part of this Descendants franchise has taught you about friendship? I feel like it's taught me a lot. I think there's those friends that you can last and cherish through at everything. And I think those are the people that end up really showing up for you. I think it's taught me a lot about loyalty and trust and being able to value honesty and truth within a lot of situations. E como vocês viram, todas as entrevistas dessas duas atrizes juntas são extremamente desconfortáveis, tanto para elas, tanto para quem está assistindo. Várias vezes elas respondem perguntas sobre amizades e lealdade quando claramente elas se detestam profundamente. A big trier, and I think that's something that I'd love to harness in a day-to-day life. I think she's not afraid to put her heart out on her sleeve and tell people how she's feeling and to try to fix it from there. And always, she's never going to be the type of person that's like, oh, well, I wish I had at least tried, which I think is really admirable. And I think something about Chloe that we do share is her kind of resilience in a way. She keeps getting back up even when she is hurt, and I would like to say that I take after her, but otherwise, shoot, we have the same face. That's about it. Mas quando eu assisti essas entrevistas, eu fiquei muito curioso para saber qual era a história por trás dessa possível briga das duas atrizes. E bem, eu descobri, e por que não fazer um vídeo explicando essa lore toda? Mas antes de seguirmos com o assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e ativar a notificação para não perderem nenhum outro vídeo. E caso seja do interesse de vocês, eu também fiz vários outros vídeos explicando outras tretas do mundinho dos famosos, onde tem uma playlist aqui no canal sobre tretas brasileiras e tretas gringas, que caso vocês se interessem, eu deixarei o link das playlists aqui na descrição do vídeo. E também não se esqueçam de comentar sobre a opinião de vocês em relação a toda essa polêmica toda envolvendo as atrizes. Recados dados, então bora pro vídeo. Tudo começa com o fim da trilogia principal de Descendentes, onde a história daqueles personagens já tinham sido concluídas e a tragédia do falecimento do Cameron Boyce, um dos atores principais da franquia, dificultava ainda mais para aquele elenco decidir retornar para um possível quarto filme da franquia sem ele. And so I do feel a sort of like in those conversations, I don't love the idea of doing it without Cameron. I don't know what the plot would be. I don't know what it would look like. But I also love the franchise. And I love Kenny, and I love Disney, and I love the cast, and I loved that time in my life. And who's to say if that was a time in my life, or if that's something that maybe continues on in a different incarnation? I don't know. Sure. Fora que logo após a conclusão dos 3 primeiros filmes, é normal que os atores agora queiram seguir outros projetos. E então, com isso, a Disney decidiu dar uma nova cara para a franquia, com novos personagens, novas histórias e novos atores. A franquia agora conta com as atrizes Kylie Cantrell interpretando a personagem Red e Malia Baker interpretando a Chloe, além da cantora Rita Ora interpretando a Rainha de Copas. E a premissa desse quarto filme de Descendentes basicamente segue a Red, uma garota rebelde filha da Rainha de Copas, e a Chloe, a filha perfeita da Cinderela, unindo forças e usando uma máquina do tempo para voltar ao passado e impedir um evento traumático que tornou a mãe de Red, a Rainha de Copas, uma vilã. E com o filme, a relação das atrizes foi se tornando cada vez mais próxima, porque é aquilo, chega em um determinado momento que a sua colega de trabalho passa a ser a pessoa que você mais vai passar a ver por pelo menos um breve período. Mas então a gente tem a franquia Descendente se reformulando e do outro lado a franquia da Disney chamada Zombies também prepara o terreno para apresentarem um novo protagonista com um ator chamado Malak Barton, que interpreta o personagem chamado Victor. Eis que então o mundo dessas pessoas se colidem
com a Disney decidindo fazer uma espécie de crossover entre a franquia Descendentes e a franquia Zombies, com uma turnê. E o objetivo dessa turnê era igual a qualquer outra turnê, onde os elencos se reuniram para cantar os sucessos das suas franquias, viajando por várias cidades. Eis que então surge uma proximidade entre os atores Kylie Cantrell e Malek Barton, que juntos nessa turnê começaram a se relacionar. E existe várias fotos que podem comprovar na época que ambos os atores estariam em um relacionamento amoroso. Eis que com o fim da turnê, esse relacionamento teria acabado sem muitas explicações. E então o público começou a notar que Malha e Malek estavam cada vez mais próximos em fotos e vídeos de bastidores, e interações nas redes sociais foram o suficiente para os fãs criarem as suas teorias de que então os dois estariam juntos. A situação toda ganhou cada vez mais repercussão quando a Kylie deixou de seguir tanto Malek quanto Malha no seu Instagram, o que teria trazido especulações de que a amizade das atrizes teriam terminado por conta do suposto relacionamento entre Malha e Malek. Inclusive, boatos de que Malek teria traído a Kylie com a Malha começaram a surgir. Eis que em abril desse ano, a Kylie alimentou mais ainda os boatos em uma entrevista com a revista Galore, onde ela fala sobre as suas novas músicas e seu novo álbum, que vai ser lançado muito em breve, inclusive, com um single já lançado. E segundo ela, a Kylie abordará decepções amorosas, traições de amigos e dramas com garotos famosos. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu mergulhei na minha vida pessoal e não fugi das partes mais complicadas, até mesmo do meu triângulo amoroso super público. Essa situação se desenrolou enquanto eu ainda estava escrevendo, então naturalmente vão ter músicas que refletem a dor e a traição, fecha aspas. Eu não sei vocês, mas toda essa situação acabou me lembrando da situação envolvendo a Olivia Rodrigo, a Sabrina Carpenter e o Joshua, que eram atores também da Disney, que também estavam enfrentando toda essa questão envolvendo um triângulo amoroso, e todos os envolvidos, pelo menos a Olivia e a Sabrina até então, são pessoas muito fomentadas atualmente na mídia por serem cantoras muito famosas. Então, será que toda essa polêmica toda envolvendo a Kylie e a Malha poderia ser o início de algo que pode vir a acontecer no futuro? Por fim, essa série de entrevistas reacendeu essa treta toda e meio que só comprovou os status da relação das duas atrizes que claramente se odeiam. Em uma das entrevistas ao programa canadense Italki para divulgar o novo filme de Descendentes, foi questionado a Malha sobre o que a franquia havia ensinado a ela a respeito de amizade. A atriz responde destacando a importância de lealdade e confiança, da honestidade e da capacidade de ser transparente com os amigos. Enquanto ela falava, você consegue ver o desespero da atriz respondendo tudo isso, enquanto a Kylie está claramente questionando tudo o que ela falava, principalmente quando ela fala de lealdade e confiança. I think being part of this Descendants franchise has taught you about friendship? I feel like it's taught me a lot. I think there's those friends that you can last and cherish through at everything. And I think those are the people that end up really showing up for you. I think it's taught me a lot about loyalty and trust and being able to value honesty and truth within a lot of situations. And being able to be that transparent with one another, I think, is something that Red and Chloe face a lot within this movie. And throughout the whole course of the Descendants franchises, friendship is one of the key integral parts of these stories, and you see them navigate challenges, and especially with these girl friendships in our movie in particular. I mean, the first film we had no love interests, which I think is such a crazy concept when you say it out loud, but it just works with each other because it's a dynamic that just flows. So to be able to continue that within this one, even if it does have its challenges, they remind each other of who they are, and that love lasts throughout everything, which I think is really, really beautiful. Has the
Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje falando sobre toda a briga envolvendo as atrizes da nova franquia de Descendentes. Comenta aqui o que vocês acharam dessa questão toda envolvendo essas atrizes. Também comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Se inscreva no canal, curte o vídeo e ative a notificação para não perderem nenhum outro vídeo. Muito obrigado por ver o vídeo até o final e tchau.